Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua, estamos aqui nessa pegada de fé, nessa pegada de esperança, trazendo para você, na comunidade Jesus na Rua Internacional, este encontro de oração para a cura. Nós estamos hoje no CEOM, Centro Estratégico de Orações e Missões para Cura e Missões. Eu quero mandar um abraço, um alô muito especial para Márcia Barros, lá no Rio de Janeiro. Abraço, minha querida, Deus abençoe, Deus ilumine a você. Deus ilumine, Deus traga à existência na sua vida esse momento de restauração e de cura. Nós também queremos mandar um alô também muito especial lá para o outro lado do Brasil. Nós estamos no Rio de Janeiro e nós vamos agora diretamente para a cidade de Fortaleza, no Ceará. Nós queremos conversar um pouquinho com o fortalezense, né? O nosso querido irmão José Antônio. Um abraço, meu querido, Deus abençoe, Deus ilumine a igreja que se reúne na sua casa, a comunidade Jesus na Rua que se reúne na sua casa. Um abraço, Deus abençoe a sua esposa e as suas filhas que cantam. Um abraço, meus queridos, Deus abençoe, Deus ilumine. Nós vamos agora voltar aqui para o nosso estúdio em Araguaína, Tocantins, e estamos, neste instante, iniciando essa palavra que é exatamente 19h07. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Como esse encontro de oração para a cura, eu quero trazer, neste momento, a existência na vida dos meus queridos irmãos que estão ouvindo esta programação da comunidade Jesus na Rua através do CEOM, Centro Estratégico de Orações para a Cura e Missões. Esta oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse instante que o Senhor está se voltando, Pai, para o teu povo que se chama pelo teu nome. Nós estamos nos humilhando, Pai, na tua poderosa graça, debaixo da tua presença, Senhor, para que nós possamos receber, Pai, nesse tempo, essa oportunidade de cura. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. E agora nós vamos passar para o estúdio do Rio de Janeiro com a nossa querida Márcia. Boa noite, Márcia, tudo bem? Boa noite, tudo bem, apóstolo? E o senhor, tudo bem? Ah, tranquilo. Só hoje o dia aqui, né, choveu e depois que choveu, esquentou muito. Ficou muito quente. O negócio aqui ficou estranho, de tão quente que ficou. E por aí, como é que tá o clima? Aqui ontem fez 41 graus, choveu à noite e hoje está chovendo também. Mas está calor. Choveu, mas está calor. Está quente também aqui. Ah, amém? Amém. Mas mesmo assim ainda está melhor do que aqui choveu, está fazendo calor e não choveu mais. Tá um calor muito grande. Agora, nessa hora que nós estamos aqui, estamos com muito calor. Ainda está na casa dos 30 graus. Aqui também está quente. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos o CEOM, Centro Estratégico de Orações para Cura e Missões. Sou a Márcia, faço parte do CEOM e esta é a palavra de fé que pregamos. Amém? Amém, glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: a minha força vem de um Deus que opera milagres e promove a cura. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha só que coisa fantástica, meus queridos. A nossa fé. Tem um hino antigo que diz assim: toda vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso, me levam para perto de ti.
Nesse instante, meus queridos, nós estamos com o coração quebrantado e contrito na presença do Altíssimo, para que Ele use este evento do CEOM, Centro Estratégico de Orações para a Cura e Missões, para que você e eu sejamos agraciados com a cura, com a restauração, com a oportunidade que só o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo pode nos dar. Amém, Márcia? Amém. Essa é a nossa semana de oração para a cura. Queridos irmãos, a palavra de fortalecimento da sua fé está no livro de Lucas, capítulo 4, versículos do 16 ao 21, com a palavra o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de cura e conforto para os nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém, glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Hoje é o terceiro dia da semana de orações para a cura dos nossos entes queridos, da nossa família e dos irmãos que estão espalhados nos 203 países do planeta Terra, reconhecidos pela ONU. Nós te agradecemos, Pai. Usa a boca do teu filho, Senhor, para que nós possamos trazer uma palavra de fé para o fortalecimento, meu querido e minha querida irmã, da sua fé, para o fortalecimento, para levantar o seu ânimo no dia que se chama hoje. Você que está, às vezes, num leito de hospital, às vezes você está ouvindo essa palavra num leito de enfermidade dentro de casa. Às vezes você está enfermo, mas não pode parar e está trabalhando mesmo assim, com dores, com incômodos. A palavra de Deus, ela é viva, inerrante e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, para separar as juntas e as medulas, para que você possa receber esta palavra. Basta que você venha para cá e ouça. Abra o seu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu rogo a Ti, Pai, que sejam abertos os olhos do entendimento dos nossos irmãos que estão ouvindo, Pai, nesse instante, essa palavra, Pai, para que eles possam receber de Ti esta oportunidade, essa direção, esse conforto, Pai, na vida pessoal, na vida íntima destas pessoas que estão junto conosco, Pai, nessa pegada de fé e esperança no dia que se chama hoje. Amém, Márcia? Amém. A palavra de hoje está no livro de Lucas, capítulo 4, versículos do 16 ao 21. Versículo 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, Jesus Cristo, ele foi a Nazaré. Nazaré, meus queridos, é a casa de Jesus Cristo, é onde fica a casa dos pais de Jesus Cristo. Depois que eles foram para o Egito e voltaram do Egito, quando eles voltaram do Egito, eles foram para Nazaré, foram morar ali, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías sobre a moradia do Messias, onde ele se encontrava, onde ele seria encontrado. E nesse instante, meus queridos, eu quero que você atente, você abra os olhos do seu entendimento para esta palavra. Esta palavra foi proferida
780 anos, mais ou menos, antes que Jesus viesse. Ela foi proferida pelo profeta Isaías, e quando ele falou essa palavra, meus queridos, naquele tempo, a profecia, as pessoas pensavam que era para a época que ele estava, e não era. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver o profeta Isaías como o profeta mais messiânico da história. O livro dele tem 66 capítulos, a exemplo da Bíblia cristã. 66 livros. Se você pegar, ele vai abordar temas em capítulos que se assemelham com os livros escritos na Bíblia. Nós temos também uma outra característica que é muito interessante, e é importante a gente frisar aqui, sobre essa pregação de Isaías. Inclusive, nós já fizemos outras pregações no livro de Isaías sobre cura. Porque todo o livro de Isaías aponta para Jesus Cristo. Até mesmo em locais que a gente é inimaginável que esteja apontando para Jesus Cristo, mas ele aponta para Jesus Cristo em todo o seu livro. Por isso ele é considerado o profeta mais messiânico da história. Amém, Márcia? Amém. Porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Amém? Amém. Olha só, maravilha. Porque ele me ungiu para pregar as boas novas. As boas novas, meus queridos, é o Evangelho. O Evangelho, a palavra Evangelho significa notícias alvissareiras ou notícias novas. Notícias que trazem alegria, notícias que mudam a história das pessoas que a catam. Tem uma palavra lá em Tiago capítulo 1, versículo 21, que diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. E eu, pela autorização do Espírito Santo, digo: eu acolho com mansidão a palavra em mim implantada, para que ela me corrija e me dirija os passos. Para que você, meu querido e minha querida irmã, nessa noite do dia que se chama hoje, possa receber diretamente do alto céus a oportunidade da cura para a sua enfermidade, é preciso que você acolha essa palavra. Leia na sua Bíblia, nós estamos deixando aqui versículos que estão maravilhosos, poderosos, para você entender aquilo que Deus já fez lá na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Amém? Amém. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Amém? Amém. Olha só, essa profecia, meus queridos, está em Isaías capítulo 61, versículo do 1 ao 4. Você vai ver, aí você aproveita e lê o capítulo 61 todinho, que você vai ficar feliz. Ele foi enviado para trazer liberdade aos cativos. Os cativos são quem? São as pessoas que estão encarceradas nas prisões? Ou são pessoas que estão em prisões espirituais? Em prisões espirituais. Jesus Cristo, quando ele vem, ele salva, cura e liberta. Quando ele chega na sua vida, meu querido e minha querida, você é restaurado, você é ressarcido. Os teus pecados são perdoados e nós só alcançamos a cura quando há perdão de pecados. Como é que são perdoados os meus pecados, apóstolo? Quando você confessa. Olha só, o que a palavra de Deus diz? Aquele que confessa e deixa
não é só confessar, é confessar e deixar. Não continuar com a mesma prática. Não deixar as coisas dormirem, passar para o outro dia. A palavra de Deus é muito sábia e ela nos exorta quanto à questão da oportunidade que nós temos de perdão. Você confessa os seus pecados a Deus para perdão e você confessa aos homens para a cura. Então nós temos um relacionamento vertical com Deus, confessando os pecados a Ele, as falhas, as faltas, para que nós sejamos perdoados. Agora, a cura, ela vem de onde? Quando eu confesso, quando eu converso com o meu semelhante e eu confesso o meu erro, a minha falha. Agora, não vá pensar você que você sair confessando para qualquer pessoa vai resolver. Não, não vai resolver. Não é assim. Você tem que confessar para uma pessoa que possa entender o que você fez e orar com você, trazendo a restauração tua com o seu Pai. É desta forma que há a cura. Amém, Márcia? Amém. E recuperação da vista aos cegos. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Uhul! Eu tô nesse daí. Eu tô nesse bem aí. Tá, Recuperação recuperação da vista aos cegos. Um dia nós estávamos em uma determinada cidade de um país estrangeiro e nós vimos chegando e nós vimos uma cena muito difícil. O carro que ia na frente iam pessoas, não sei se eram cristãs, o que é que elas eram. Eu sei que eles desceram e eles foram quebrados as pernas. Eles disseram talvez alguma coisa, não sei o que foi dito lá. E nós estávamos com um monte de Bíblias dentro do carro. Nós éramos duas pessoas, eu e um evangelista. E eu tinha levado essas Bíblias e nós estávamos transportando entre um país e outro. E ali foi muito difícil, porque a gente estava assim a uma distância de uns 4, 5 carros e nós ficamos perguntando o que aqueles caras fizeram para poder quebrarem as pernas deles e deixarem vivo ali, com as pernas quebradas. E eu fiz uma oração que, essa oração foi muito forte para mim. Eu disse: Senhor, quando tu esteve na terra, tu abriu os olhos aos cegos, Senhor. Mas nesse instante, Pai, eu te peço, fecha os olhos desses homens para a tua palavra, Senhor, que nós estamos carregando aqui. E as pessoas, o guarda chegou e falou numa língua lá, e eu não falo essa língua, e ele falou. E depois a tradução foi: não, eles estão levando pães. Pode passar. E nós passamos sem ser revistados. E nós estávamos com o carro carregado de Bíblias. E aquele homem viu pães. E isso, meus queridos, é para que você tenha noção do que é o poder da oração. Quando nós oramos, e isso é preciso que a gente enfatize, quando nós oramos, nós damos autorização a Deus para mexer, para mover-se sobre a terra. Ué, apóstolo, você está contando heresias? Não, estou não. Vamos para o Abraão. Abraão, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, ele precisava de informar na terra ao povo dele de que ele estava para tomar aquela decisão. E ele foi conversar com Abraão. Se Abraão tivesse dito: Senhor, se o Senhor encontrar uma pessoa justa lá, eu acredito que Deus não tinha destruído Sodoma e Gomorra, porque o Ló estava lá. Porque Ló estava lá.
E nós precisamos compreender, meus queridos, que é exatamente isso. Nós damos autorização para Deus mexer na minha e na sua vida aqui na terra quando nós oramos. Amém, Márcia? Amém. Para libertar os oprimidos. Amém? Amém. Meus queridos, nós temos os presos e nós temos os oprimidos. Qual é a diferença, apóstolo? A opressão, ela é espiritual. E a prisão pode ser espiritual, manifestando no físico. Por exemplo, quando você está enfermo em cima de uma cama, você está preso àquela cama, através da enfermidade. A opressão, a pessoa fica com o espírito dele, dentro dele mesmo, oprimido pela angústia, por muitas formas de opressão que Satanás traz sobre a minha e a sua vida. Ué, apóstolo, o senhor coloca o senhor em primeiro lugar? Sim. Porque enquanto eu estiver aqui na terra, meus queridos, Jesus Cristo disse, e ele disse para nós: no mundo tereis provações. Agora tem um detalhe, não temas. Eu venci o mundo. Então essas tentações, essas leves e momentâneas tribulações que nós estamos vivendo, tem um peso de glória na nossa vida para nós pregarmos a palavra de Deus, para nós levarmos. Existem pessoas que não são chamadas para pregar a palavra. Ai não, apóstolo, não. Existem pessoas que não são chamadas para pregar a palavra. Existem pessoas que são aquelas que oram. Existem pessoas que vão financiar a obra. Existem pessoas que vão ser administradores da obra de Deus. Existem pessoas que vão ser aqueles que vão captar recursos. Existem pessoas que são aqueles que vão administrar os recursos para que nós possamos estar na terra pregando a palavra. Existem vários dons e vários ministérios. Nós precisamos compreender isso, meus queridos. Amém, Márcia? Amém. Versículo 19. E proclamar o ano da graça do Senhor. Amém? Amém. Olha só, que coisa fantástica. Qual é o ano da graça do Senhor? É aquele que você se levanta para proclamar. Quer dizer então que não tem uma data específica, não. O dia se chama hoje. Tem uma situação muito interessante, meus queridos, que quando nós pregamos no dia que se chama hoje, nós não perdemos tempo. Quando nós levamos a palavra de cura, de fé e de libertação para o fortalecimento da sua fé, nós estamos cumprindo o ID de Jesus Cristo no dia que se chama hoje. Quando nós ajudamos a pregar a palavra, muitas vezes nós achamos que nós temos que ter uma voz muito boa, temos que ter um entendimento muito bom da Bíblia para pregar a palavra. Não, meus queridos, não é necessário. É necessário que você se levante, que você vá. Olha só o que a Bíblia diz. Ele diz que você vai e dê fruto. E que o seu fruto caia no chão e se extravie. Não. Que você vai e dê fruto e que seu fruto permaneça. O que é o fruto que permanece? É quando nós pregamos, alguém se converte e essa pessoa se torna discípulo de Jesus Cristo. Não é meu, não é da Márcia, não é da Márcia, não. É discípulo de Jesus Cristo. E ele vai falar desse amor de Jesus Cristo pelas vidas aqui nessa terra. Amém? Amém. Versículo 20. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Amém? Amém. Olha só como é interessante essa situação. Que atitude, vamos dizer assim, um pouco diferente. Jesus Cristo leu o livro,
declarou aquela palavra e se assentou. Ah, mas se fosse eu, ia levantar e falar alto e tal. Mas olha só, Jesus Cristo tem uma característica muito interessante, meus queridos. Qual é? Ele não é invasivo. Ele não vai invadir a sua vida. Se você chamar, ele vem. Ele vivificou o seu espírito para ter comunhão com ele. Aí você chama e ele chega de pronto com você. Onde é que nós vimos acontecer isso? Nós vimos acontecer isso nas bodas de Caná da Galileia, no casamento em Caná da Galileia. O que foi que aconteceu lá? A mãe de Jesus Cristo chama ele e diz, vamos imaginar, Jesus estava ali todo batuta, dando joinha pro povo, bacana e tal, que ele era um cara do bem, sorridente. Não, meus queridos, não era assim. Ele era um cara do bem, né? Ele era o próprio amor, mas ele não ficava fazendo gracinha. A mãe dele chega e diz, Jesus, acabou o vinho deles. Ele olha para a mãe dele e diz, que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. E naquele instante ele chama aqueles homens e diz, encham as talhas de água. Eles encheram. Quando eles encheram, eles foram e levaram ao mestre da festa. Quando chegou lá, a água... Agora veja bem como é interessante, meus queridos. Você sabe o que é que você está lendo. Aqueles homens sabiam que o que eles estavam levando era água. Aí era apóstolo, claro que era, eles encheram as talhas de água, eles pegaram a medida e levaram para o mestre da festa, aquele homem que provava os vinhos, os quitutes, as coisas tudo lá, e organizou a festa. Então aqueles homens sabiam. Quando você está enfermo e você olha para a palavra, você sabe que ali foi transformado água em vinho. E que a sua vida pode ter alegria dali para frente, mas você sabe de onde vem aquela água. Você sabe de onde é que vem a palavra. Se foi a Márcia que pregou, se foi a Márcia que trouxe a palavra, se foi a Marcinha que trouxe a palavra, se foi o apóstolo, se foi o pastor Romalino, se foi o pastor Lucivaldo, se foi, enfim, você sabe quem foi que trouxe a palavra. O que faz diferença é no que você acredita, meu querido e minha querida irmã. A diferença não está em quem pregou, é você crer. Se com tua boca confessares e em teu coração crer. Por que é que não é crer com o coração e confessar com a boca? Porque você tem que confessar. O confessar da palavra é que vai trazer fé no seu coração. Amém, Márcia? Amém. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Amém? Amém. Na sinagoga, meus queridos, todo mundo ficou observando aquela situação. Por quê? Por um motivo simples. Porque Jesus Cristo tinha uma característica muito da hora. Muito peculiar. Obrigado, Márcia. Muito da hora, peculiar. Uma coisa que ele fazia, por ele não ser invasivo, o que ele fez? Ele falou essas palavras e ele se senta para que as pessoas comecem a observar. Você hoje pode observar. Você observa e você traz Jesus Cristo para dentro da sua vida. Você observa e você traz Jesus Cristo, porque ele não vai invadir. Pedro andou sobre as águas, mas a menor oração da história humana foi feita por Pedro. Qual foi essa oração? Pedro desce do barco, Pedro, em cima do barco, diz: Jesus Cristo, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. É muita palavra, ele falou muita coisa. Tem muito significado isso. Jesus Cristo disse: vem. E ele foi.
Quando ele começou a andar, ele percebeu o vento que estava soprando. E ele começou a afundar. E ele disse: Senhor, salva-me. É a menor oração que nós temos na Bíblia. E o que é que significa isso? Significa que aquele homem reconheceu a pequenez dele, Primeiro você tem que reconhecer onde você está. Se você não reconhecer, meu querido e minha querida irmã, onde você está, quem você é, o tamanho da sua fé, você jamais vai alcançar a sua cura. Por que não vai alcançar? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Pedro disse aquela frase, ela está carregada de fé. Por quê? Porque Jesus Cristo era o único, naquele instante, que poderia salvá-lo. Por quê? Porque ele tinha saído do barco, Jesus Cristo não estava no barco, então ele estava em um espaço entre o barco e Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não estendesse a mão para ele, não tinha como ele ser salvo. Por quê? Era escuro, não tinha como os amigos dele achar ele. Onde você está agora? Qual é a sua situação? Você está afundado em uma cama, em um leito de hospital, em um leito de dor, em um leito de enfermidade, e essa enfermidade alguém chegou, médico chegou para você e disse: olha, esse câncer é terminal, não tem mais jeito. Você está nesse lugar? Nós costumamos ouvir esse calado quando nós fazemos essa pergunta. Mas a pergunta que não quer calar é essa, meu querido. O que é que você vai fazer? Você vai ficar dizendo vãs repetições, repetindo palavras que os outros disseram? Ou você vai orar a Bíblia? Senhor, salva-me. Foi o suficiente para salvar a vida de Pedro. Se você tiver fé, também é suficiente para salvar você da doença, dessa enfermidade, desse leito de enfermidade. Muitas vezes, meus queridos, você não está no leito de enfermidade, você está dentro de uma casa enferma. Os filhos estão drogados, as filhas estão se prostituindo e o seu marido tem outra. E o seu casamento está afundando. Pedro estava afundando. E ele olhou para Jesus Cristo e, num lance de olhar, já disse: Senhor, salva-me. Leve Jesus Cristo para dentro da sua casa hoje. Hoje você não tem poder para salvar, mas Jesus Cristo tem. E Ele quer salvar você e a arca que é a sua casa. Amém? Amém. Versículo 21. Ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém? Amém. E Jesus Cristo, para quebrar o gelo, diz: olha, hoje se cumpriu essa escritura, esta palavra de Isaías que vocês acabaram de ouvir. Para que você faça isso, meu querido e minha querida irmã, é preciso que você esteja lendo a palavra, para que se cumpra o que a palavra diz na sua vida. Deus não vai cumprir palavras bonitas. Seja curado, seja restaurado, seja isso, seja aquilo. Não vai. Agora, se você disser: meu Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo, a tua palavra, a Bíblia diz, Jesus Cristo, que é a palavra, diz que se com minha boca confessar e com meu coração crer, eu serei salvo. E a salvação vem completa. Vem cura, vem abastança, vem oportunidade, vem tudo. E nós precisamos, meus queridos, no dia que se chama hoje, chamar a esse Jesus Cristo para fazer parte da nossa vida. Amém? Amém. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler.
Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para levantar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém? Amém. Meus queridos, para que você saiba o que está escrito nas Escrituras, é preciso que você leia. E você lendo, você vai encontrar aonde está escrito sobre a sua enfermidade. Eu vou trazer uma palavra que você pode dizer. Nós temos um livro do Velho Testamento que ele traz as bênçãos e a maldição. No capítulo 28 de Deuteronômio, você pode relembrar todas as enfermidades que Deus cura. E aí nós temos o versículo 61, que diz que, inclusive, aquelas enfermidades que não estão listadas neste livro de Deuteronômio, capítulo 28. Então, todas as enfermidades que irão aparecer e das que tinham na época estão listadas ali. Porque esse versículo nos dá a oportunidade de nós colocarmos a nossa enfermidade ali para sermos curados pela palavra de Deus. E nesse instante, meus queridos, nós queremos que você reflita, ouça essa palavra e reflita. Veja os versículos e olhe na sua Bíblia e leia na sua versão, aquela que você mais gosta. Para que você gere fé no seu coração, é necessário a leitura da Bíblia Sagrada. Amém? Amém. A minha força vem de um Deus que opera milagres e promove a cura. Queridos irmãos, a nossa semana de oração para a cura é de segunda a sexta-feira, às 19h07. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional e nas rádios Jesus na Rua, Luanda em Angola, Jesus na Rua, Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Sejam parceiros, se inscrevendo no YouTube, ativando o sininho, dando seu gostei e compartilhando com seus amigos e contatos. Sejam parceiro, orando para que Deus nos mande mantenedores para as escolas bíblicas para a vida Rehobote. Sejam parceiro, baixando o aplicativo das rádios Jesus na Rua, Luanda em Angola, Jesus na Rua e Jesus na Rua, Palavra e Oração.